Vamos começar nossa aula hoje, revigorados com o feriado, eu espero. E a gente vai voltar na nossa diagnose, seguindo aquela classificação de McNeil, que divide todas as doenças em 6 grupos. Então, a aula de hoje vai ser dedicada inteiramente ao grupo 5 de McNeil. E esse assunto do grupo 5, como são várias doenças que nós vamos ver dentro desse grupo 5, ele está distribuído em vários capítulos, dos capítulos 25 a 28 no manual da 4ª edição de fitopatologia e dos capítulos 45 a 48 na edição anterior, na 3ª edição do manual. Então, só para relembrar o que vocês já viram, né? Nós estamos fazendo diagnose com base nessa classificação de McNeil, que classifica as doenças de acordo com os processos fisiológicos da planta interferidos pelo patógeno. E a gente foi vendo no decorrer das nossas aulas, seguindo mais ou menos os processos fisiológicos da planta, as doenças que os acometem, né? Então, começamos lá com podridões de órgãos de reserva, depois fomos para doenças que atingem tecido jovem, dumping off, depois doenças que impedem a absorção de água, podridões de raízes, doenças que impedem translocação da água, murchas vasculares. E na aula de hoje nós vamos abordar o maior grupo de doenças de plantas conhecido, que é o grupo 5. Genericamente, ele é conhecido como manchas foliares, porque é o grupo nos quais a doença impede a fotossíntese, impede a realização plena da fotossíntese pelas plantas. Então, genericamente, a gente chama esse grupo 5 de manchas foliares. Mas dentro do grupo 5, ou seja, dentro das doenças que são capazes de atacar o limbo foliar e impedir a fotossíntese, existem subgrupos muito importantes. E nós vamos subdividir, então, esse grupo 5 devido a certas peculiaridades desses subgrupos. E nós vamos dividir esse grupo 5 em 4 subgrupos. O subgrupo das doenças chamadas ferrugens, subgrupo das doenças chamadas oídios, subgrupo das doenças chamadas míldios e, finalmente, o subgrupo das manchas. Na aula de hoje, nós vamos abordar 3 desses subgrupos e já é bastante material, como vocês podem ver pela lousa aqui, material que nós vamos ter disponível para avaliar, tá? Mas vamos falar um pouquinho de cada um desses subgrupos e do que a gente vai fazer na aula de hoje, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos abordar as ferrugens, os oídios e os míldios, que têm em comum o fato de serem doenças causadas por parasitas biotróficos. Então, tanto as ferrugens, quanto os oídios, quanto os míldios, têm na sua estratégia de parasitismo um convívio com a planta. Eles não chegam e produzem toxina e matam a planta, não. Essas são as manchas, que vai ser assunto da aula que vem. Então, na aula de hoje, nós vamos abordar a diagnose desses 3 subgrupos de doenças cujos agentes causais têm uma relação íntima com o hospedeiro, uma relação de biotrofia. Invadem a planta intercelularmente entre as células e, para se alimentar, rompem a parede celular, mas não rompem a membrana, porque se romper a membrana, a célula da planta morre. Então, o fungo, ele faz a célula da planta invaginar a sua membrana, ele vai junto com a membrana da célula da planta, emite uma estrutura lá dentro com a membrana da célula da planta, envolvendo essa estrutura, que é o austório, e se alimenta por aí, pelo austório, tá? Então, todos esses 3 subgrupos aqui têm agentes causais que têm esse tipo de parasitismo muito íntimo, se alimenta da célula viva. E, portanto, são patógenos que não podem ser cultivados em meio de cultura, né? A gente não consegue, no meio de cultura, reproduzir o metabolismo da célula. Então, nessa parte introdutória, eu vou apresentar um slide sobre ferrugens, genérico, um slide sobre oídios, um slide sobre míldios, e depois a gente vai partir para a diagnose
propriamente dita, trazer o material para vocês, tá? Então vamos começar com as ferrugens, esse subgrupo das ferrugens. Então o nome ferrugem, ele está associado ao tipo de sintoma que essas doenças causam no hospedeiro. Quando a gente vê uma planta que tem uma grande quantidade de lesões causadas por ferrugem, essa folha ela tem esse aspecto ferruginoso, amarelado, alaranjado, cor de abóbora, cor de ferrugem. E essa cor de ferrugem desses sintomas não é uma cor da planta, é a cor do patógeno. Então esse aspecto ferruginoso, amarelado, alaranjado ocorre porque o patógeno tem nos seus esporos pigmentos amarelados, alaranjados, ferruginosos. A maioria, né? A maioria, existem exceções, mas a maioria é alaranjada. Então esse nome ferrugem vem justamente desse aspecto, né? Isso aqui é a cana-de-açúcar, vocês veem que essas lesões, né, bem aspecto de ferrugem, porque os esporos do patógeno que causa essa doença têm essa coloração. Aqui a do cafeiro, ela é mais amarelada, mas vejam, o aspecto amarelo é devido a essa pigmentação dos esporos. E esses esporos que causam ferrugens, eles são muito particulares. Todos os fungos que causam ferrugens pertencem ao grupo dos basidiomicetos, são todos basidiomicetos. Tem vários gêneros importantes, né? Eu pus aqui alguns, Puccinia, Phacopsis, Lemilei. Mas todos esses gêneros, produzem esporos que são esporos adaptados para dispersão pelo ar, a longas distâncias. Então, são esporos produzidos na superfície da planta para serem retirados por corrente de vento. E eles têm essa ornamentação na parede. A parede não é lisinha, ela é cheia de ornamentação. Parecem espinhos, a gente chama isso de equínula. Equínula é sinônimo de espinho, é uma parede toda espinhosa. E isso facilita o transporte a longa distância. Então, um esporo que ele é todo liso, ele é mais facilmente depositado do que um esporo que é cheio de equínula, do ponto de vista de transporte. Esse se sustenta mais no ar. E essa pigmentação também é uma adaptação para essa dispersão a longa distância, porque essa pigmentação ajuda o esporo a suportar raio ultravioleta. Então, os esporos são esporos resistentes. E a esses esporos bem resistentes, pigmentados, equinulados, nós damos o nome de urediniosporo ou uredosporo, esporos produzidos em urédias, que é uma estrutura dos fungos na planta. Então, todos os esporos das ferrugens recebem esse nome aqui, urediniosporos. O tipo de lesão que esses patógenos causam em monocotiledôneas é uma lesão chamada pústula. Pústula é o rompimento da epiderme que faz com que, ao olhar a folha, a gente vê que a superfície não está lisa, está saliente. Então, o patógeno cresce e, quando ele começa a esporular, ele rompe a epiderme. Essa epiderme rompida recebe o nome de pústula. Esse é o nome dessa lesão, desse tipo de lesão. Em dicotiledôneas, nem sempre isso ocorre. Então, por exemplo, na ferrugem do café, o patógeno esporula através do estômago, não é por rompimento de epiderme. Aí eles ficam todos juntinhos, eles formam grandes aglomerados de esporos porque é através do estômago. Mas se a gente pegar milho, cana-de-açúcar, trigo, centeio, todos eles têm ferrugem, eles sempre causam pústula. A gente sempre olha e vê a epiderme rompida. Então, quando olhou a epiderme rompida e viu essa coloração, praticamente já é diagnose certa, é ferrugem. Tá? Para comprovar, a gente sempre faz lâmina e vê se acha esses esporos aqui amarelados, alaranjados, ferruginosos e que tem uma parede não lisa. Finalmente, esses patógenos que causam ferrugem, eles são altamente específicos. Então, a gente tem, por exemplo, uma espécie chamada Puccinia graminis, e a Puccinia graminis, que infecta o trigo, só infecta o trigo. Então, ela recebe até uma denominação especial, chama-se Puccinia graminis tritice, é uma Puccinia de gramínea, daí graminis, mas a do trigo é a Puccinia graminis
trítice. Aquela que infecta a cevada é a Puccinia graminis, também é de gramínea, mas é ordem. Então, a espécie, com essa relação íntima que tem com o seu hospedeiro, aquela que ataca o trigo não ataca a cevada, e a que ataca a cevada não ataca o trigo, e assim por diante. Então, se eu tiver um milho do lado de uma cana de açúcar, minha cana está cheia de ferrugem, não preciso proteger o milho, porque a ferrugem da cana não vai ser capaz de causar lesões no milho e vice-versa. Eu controlo sempre a espécie da hospedeira que está sendo atacada e não uma outra ao lado. Diferentemente do que a gente viu em aulas anteriores, de outras doenças. Tá claro? Alguma dúvida? Tudo bem? Então, ferrugem é uma doença que vocês têm que sair daqui sabendo. Olhou, viu esse tipo de sintoma, olha o tipo de esporo, olha no microscópio, a gente tem que diagnosticar, acho que quase que sem consulta. Vamos começar consultando, mas é uma coisa que dá para a gente diagnosticar, tá? Bom, o próximo subgrupo desse grupo 5, né, de doenças de plantas, patógenos que afetam a fotossíntese, é o grupo dos oídeos. Também patógenos biotróficos, como eu falei para vocês. E esse grupinho aqui de oídeos tem uma particularidade que também faz com que o sintoma seja muito definido, muito particular, que é o fato de a maioria deles crescerem fora da planta. Então, as ferrugens, elas têm uma infecção via estômago, colonização intercelular e depois esporula. Os oídeos não, os oídeos eles caem sobre a planta, fazem o austório na célula epidérmica, se alimentam da célula da epiderme e cresce o micélio fora da planta. Aquela célula da epiderme que está sendo sugada vai dar alimento para o fungo e o fungo continua a crescer fora da planta. Depois põe um outro austório em outra célula epidérmica, cresce micélio fora da planta. Então, o patógeno, ele é ectoparasita, ele não está dentro da planta, ele está fora da planta. Como o micélio dele não tem cor, é hialino, como a gente chama, quando a gente tem uma grande quantidade de micélio fora da planta, com os esporos fora da planta, o aspecto que a gente vê é um aspecto de pó, parece que tem um pó branco em cima da planta. Então, o sintoma de oídio, vocês vejam que parece que tem aqui uns salpicado de poeira aqui em cima da planta. Aqui também parece que é uma planta cheia de poeira, aqui, como poeira que fica acumulada em vidro, né? A gente olha, parece uma planta suja de poeira. Esse aspecto pulverulento de pó, ele ocorre porque o patógeno está fora da planta, tanto o seu micélio quanto os seus esporos. Então, daí vem esse aspecto para a sintomatologia. Tudo isso aqui é fora da planta. E se está fora da planta, já dá para a gente pensar quando será que tem mais oídio? Em época com bastante chuva ou em época seca? Quando será que essa doença tem maior incidência? Oi? Com bastante chuva ele está fora da planta, a chuva não faz nada nele, é melhor. O oídio, diferentemente do que a gente normalmente conhece, né, que todos os patógenos precisam de umidade, o oídio, quando vem chuva intensa, a chuva lava o patógeno, porque ele está todo fora, ele tem um pó lá fora. Então, vocês imaginam um pó fora da planta, vem uma chuva e lava. Então, é uma doença que a gente observa muito comumente nessa época. Agora, se vocês for olharem no campo, se vocês saírem em daninha, olharem nas plantas daninhas, olharem qualquer planta que esteja crescendo com folha nova, é muito comum de ver oídio, porque ele gosta de ambiente seco. Um outro ambiente que é muito favorável para o oídio são as estufas. Então, toda cultura em estufa, ornamentais, leguminosas, em estufa, dá muito oídio, pois não? Se o crescimento dele é favorecido na seca, então a água pode ser um controle para isso? A água pode ser um controle. Lavar, se for em casa, por exemplo, se tiver uma planta dentro de casa, um oídio, lava essa planta no tanque, lava a folha e pronto, está controlado. Ele precisa de umidade alta para penetrar, mas essa umidade que a gente tem à noite é suficiente.
Depois que ele penetrou, ele vai crescendo, depois que germina o primeiro, ele vai crescendo no ambiente seco. Tá? Como ele cresce fora da planta, ele esporula em qualquer lugar, né? Ele vai crescendo por cima, por baixo, nas duas faces da planta. A gente olha a face inferior da folha, a face superior da folha, ele está lá, não tem preferência por face da folha, né? Todos são biotróficos e há 3 espécies mais comuns, 3 gêneros mais comuns, Oidium, né, que é o próprio nome da doença, Ovulariopsis e Oidiopsis, que são um pouquinho diferentes, mas não são comuns. A gente vai tentar gravar no nosso curso aqui esse Oidium, causador de oídio. Tudo bem? Então, nós já vimos ferrugens, oídios, e agora eu vou para o último subgrupo da aula hoje, que são os míldios, que, do ponto de vista sintomatológico, confunde um pouquinho com o oídio, porque eles também promovem esse sintoma pulverulento e branco em plantas. Então, oídios e míldios têm um sintoma um pouco similar. O que diferencia um de outro é que os míldios são endoparasitas, não são ectoparasitas, estão dentro da planta. E a esporulação dos míldios ocorre através de estômatos. Então, onde que a gente encontra mais míldio? Na face superior ou na face inferior da folha? Na face inferior da folha. Então, diferentemente dos oídios, que tem bastante sintoma em cima e embaixo, os míldios, a grande maioria é embaixo. Para a grande maioria de plantas, o sintoma é na face inferior da folha. E o sintoma não é tão generalizado no limbo foliar como os oídios, porque os oídios vão crescendo, né? Vão formando manchas, as manchas se juntam e a folha inteira é tomada pelo oídio, que está fora. O míldio não, o míldio forma pequenas manchas brancas, porque eles vão saindo por estômatos. Onde o patógeno colonizou, ele sai por estômatos, sai pelos estômatos, sai pelos estômatos, então as manchas são mais localizadas. No míldio a gente tem mancha mais localizada, no oídio mais generalizada. Isso do ponto de vista de diagnose com base nos sintomas. Mas quando a gente vai para os sinais, quando a gente faz análise microscópica, aí é muito fácil de diferenciá-los, porque os míldios são causados por fungos omicetos, não são nem fungos, né? Por aqueles organismos que não têm septo no micélio, produzem esporanjo. Esses esporanjos produzem zoósporos, então os míldios gostam de ambiente úmido, bastante água. Então a época de ocorrência também é diferente. Os míldios normalmente em época chuvosa, os oídios em época seca. E ao olhar no microscópio, nos míldios, sempre a gente vê a estrutura que dá origem aos esporos, esses esporangióforos, são estruturas grandes, parecem árvores. A gente diz que é um aspecto arborescente. E é essa estrutura que sai pelo estômago. Por isso que a gente vê esse sintoma que parece um pó, porque tudo isso sai fora da planta, é formado fora da planta. Então, quando a gente faz a lâmina dessa estrutura aqui, se vier esse tipo de esporangióforo, né, de árvore, é míldio. No caso de oídio, vocês vejam que é sempre conídeos em cadeia e conidióforo pequenininho. Então, vem bastante micélio, vem bastante conidióforo, enquanto que nos míldios não, vem esporangióforo e esporangio. Então, a diferença na hora de olhar ao microscópio é nítida e é fácil. Todos eles, a mesma coisa que eu falei para ferrugem, vale para esses, tem alta especificidade, né? Então, o oídio que ocorre no urucum não é o oídio que dá em soja, por exemplo. Alguma dúvida? Tá tudo bem? Pois não. Omicetos são dos omicetos. Então, eles produzem zoósporos, aquele micélio cenocítico, né? Não tem septo, e são então parasitas um pouco diferentes dos anteriores do ponto de vista de classificação taxonômica, né? Tudo bem? Podemos partir para a diagnose?
Então, nós vamos fazer na aula de hoje uma coisa um pouquinho diferente, porque nós temos bastante material para vocês. E nós vamos fazer que em cada balcão, um aluno vê um material e depois um vê o do outro, porque não daria tempo para a gente ver todo mundo ver todos os materiais, tá certo? E nós vamos começar distribuindo então os manuais e depois nós vamos distribuir os materiais. Então, só lembrando para vocês, no manual de fitopatologia, as doenças começam com doenças viróticas, depois bacterianas, depois fúngicas. E todas essas manchas foliares que nós vamos ver hoje, ferrugens, oídios e míldios, são causadas por fungos ou homicetos. Então, vocês já podem pular os vírus e as bactérias. Nós vamos distribuir para vocês, no material número 1, nós temos 6 materiais para distribuir para vocês. Nós temos doença em cafeeiro, em cebolinha, em figueira, em jambo, em milho e em pluméria, que é uma planta ornamental. Não tem no manual capítulo de doenças de jambeiro, nem capítulo de doenças da pluméria. Então, quem pegar jambeiro ou pluméria vai olhar no capítulo de doenças da goiabeira ou de doenças da figueira, tá bom? Então, eu coloquei aqui na lousa, para esse primeiro material, qual é o hospedeiro e em qual capítulo vocês vão encontrar a doença, tá? Então, em alguns é o próprio cafeeiro no cafeeiro, cebolinha no capítulo de alho e cebola, figueira tem, no jambeiro vocês vão para a goiabeira, tá? Que é um sintoma muito parecido, é o mesmo patógeno. E no caso de pluméria, vocês vão para a figueira. Tá bom? Então, vamos começar. A gente põe uma por aluno. Então, você dá um milho para ele, um milho para ele, um milho para ele, um milho para ele, um milho para ele. Um milho um por aluno. Entendeu? Você dá um por aluno. Então, vem aqui, a gente dá um por aluno. Eu vou dar. Ó, então, ele vai ganhar pluméria. Aí, esse aqui, que é o jambeiro, você dá para ela, tá? Então, ó, pluméria para você. Vocês vão ter que fazer bastante coisa aqui. Pluméria para você. Pluméria para você também. Pluméria para você. O milho, quem ganhou o milho? Você? Não, é um por pessoa, é um por pessoa. Ele está errado. Você vai ganhar cebolinha, depois eu trago o seu. Não, é um por pessoa, Antônio. Cebolinha para você. Isso, certo. Vocês vão fazer 2 cada um, tá bom? Você vai fazer cebolinha e jambo. Porque aqui vocês vão ter 6 materiais, 2 cada um, tá? Aquele balcão é 2 cada um, tá? Esse não. Não, esse aqui, acho que acabou. Quem que não recebeu material aqui? O seu é figueira, tá? Deixa eu ver, pegar. Quem não recebeu? 2, né? Você vai ganhar figueira. Aqui tem o Antônio, acho que é ele que não recebeu. Então, figueira para você. Figueira para você. Alguém vai ganhar 2 aqui. Oi? Vírus, bactérias. Isso. Você não ganhou? Não? Vai ganhar 2. Vai ganhar figueira e daqui a pouco vai ganhar um café. Quem não ganhou aqui? Quem não ganhou? Quem não ganhou material? Quem está sem material? Não? Figueira para você. Aqui tem mais um café, aqui tem mais um café. Todo mundo tem material? Exato, era para ter já 5. Figueira, pluméria, milho. Falta a cebolinha, peraí. Cebolinha. E ele vai trazer um café para alguém fazer 2, tá bom? Então, vocês leiam no manual, procurem. Nós vamos comprovar o que vocês estão lendo com lâmina depois, tá? Então, primeiro cheguem em alguma
diagnose prévia e depois a gente vai fazer a lâmina para comprovar.